Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este último domingo do mês de maio, 25 de maio de 2025. Eu convido a que abram as suas Bíblias na passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse trecho do livro de Atos abrange a segunda viagem missionária de Paulo, né? E aqui em Atos nós encontramos com Timóteo, né? O versículo 1, um certo discípulo por nome Timóteo, que era filho de uma judia, que era crente, mas o pai era grego, né? Nós sabemos pela palavra de Deus, né, a influência de Eunice de Lloyd, né, a sua avó e a sua mãe, né? E aí nós podemos ver a importância da influência familiar, né? Mas esse certo discípulo de nome Timóteo era fruto da primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária é lá no capítulo 14. Né? Não precisa abrir, é só perceber que Paulo já tinha passado por aquelas regiões e a palavra havia alcançado a Timóteo, né? A Timóteo, sua mãe, sua avó, né? E esse jovem tinha bom testemunho, versículo 2, né? Tudo isto vai lançar base para a questão pastoral. Como assim? Timóteo era um pastor. Aqui nós encontramos na sua juventude, mas ele acompanha o apóstolo Paulo. Imagine ter o apóstolo Paulo como seu professor, né? Então, Timóteo, outro jovem chamado Tito também, mas mais adiante, né, eles se tornam pastores, né? Se tornam os anciãos. Mas se eram jovens, como é que eram anciãos? É que naquela cultura, né, chamar alguém de ancião é no sentido de respeito, não é no sentido de que é um velho, não, né? Era o respeito. E Timóteo não era um neófito. O que é um neófito? Neo, novo, e fitos é planta, né? Pois é, neófito é uma plantinha recém-colocada, né? Então, Timóteo não era um neófito, né? Não se deve aceitar para o ministério pastoral, não se deve aceitar neófitos. Já passou um mês, ninguém mais fala no assunto. Faz um mês, estourou no Brasil inteiro o tal do profeta Miguel, lembram? Agora já ninguém mais fala nisso, está tudo tranquilo, acalmou. Mas daqui a um tempo de novo vai aparecer, né? E antes disso, já meses atrás, já tinha aparecido um gurizito assim de, sei lá, menos de 10 anos. Pregando, gente, que coisa maravilhosa. E aí a gente fica pensando, né? De onde tiram na Bíblia que se pode dar a palavra a pregar para um bebê, né? Timóteo não era um neófito. Quando Paulo chega aqui, ele era um jovem crente e tinha um bom testemunho, versículo 2, bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Era conhecido,
Não, esse é um rapaz sério, esse é um rapaz cristão. Mas precisava aprender coisas. E ele vai com Paulo e Paulo o abraça, e chega um momento que eu chamo meu filho Timóteo. Então, não teve pastor que tivesse melhor mestre. Pensou? Quem foi seu mestre? Eu estudei no seminário tal, meus mestres foram o pastor fulano. Que bom. E Timóteo? Eu aprendi com Paulo, direto. Nada melhor do que isso. Paulo quis, versículo 3, que este fosse com ele, tomando o circuncidou. Espera aí. Mas se voltarmos a página, nós vamos entrar no capítulo 15 de Atos. É só virar a página. No capítulo 15 de Atos. Mas aqui não entra em conflito, porque no versículo 28 e 29 do capítulo 15 de Atos, está as decisões, a síntese das decisões da igreja em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém. E está registrado: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, esse nós é os apóstolos, não vos impor mais sem cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem faceis, se vos guardardes, bem vos vá. Por quê? Se retrocedermos, nós vamos ver que houve um confronto, um atrito dentro da igreja cristã, porque aqueles que tinham as suas raízes judaicas queriam que os novos convertidos dentre os gentios se circuncidassem, guardassem o sábado e guardassem aquelas leis do Antigo Testamento: não pode comer isso, não pode comer aquilo e aquilo e aquilo. E isso foi um conflito bem grande, ao ponto que os apóstolos tiveram que se reunir em Jerusalém para decidir. E aí? Nós todos somos circuncidados, certo? E os gentios que se convertem ao cristianismo, tem que circuncidar ou não? Tem que guardar o sábado ou não? Os gentios podem comer porco, coelho, lebre, pato? E aí houve esse atrito. Não são coisas de agora, tá? 2000 anos atrás aconteceu esse atrito. E aí houve esse concílio. E pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos que os convertidos ao cristianismo se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, se abstenham do sangue e não cometam prostituição. Quando a palavra nos diz não cometam prostituição, aqui não está se referindo àquela prostituição moderna que infelizmente a gente vê pelas ruas, especialmente de noite, em certas esquinas, ou rodar bolsinha, que nós chamamos. Não é isso. Isso faz parte, tá? Mas não especificamente disso. Aqui a prostituição que está mencionada na palavra, em Atos 15, 29, se refere a relações sexuais não abençoadas por Deus. Então aquilo que hoje se considera, é um casal, mas que bom, um casal. Mas simplesmente estão ajuntados, faz 20, 30 anos estão ajuntados.
Está dentro daquilo que a Bíblia qualifica como relação sexual não abençoada por Deus. Não foram os padres, não foram os pastores que inventaram o casamento. Deus estabeleceu o casamento. E qualquer coisa, qualquer relação fora do casamento é uma relação que Deus não aceita, condena e classifica, a palavra classifica como prostituição. Tá, mas não é rodar bolsinha. Não se refere a isso. É relação sexual não aceita por Deus. Ponto. Então, a decisão do Concílio de Jerusalém foi: se abstenham de idolatria, se abstenham de sangue. Aqui na nossa região é bem conhecido, Blutwurst, né? Morcilha de sangue, não pode. Tá? É suficiente que você possa comer um porquinho, um torresmo, já é suficiente que possa comer um lebrão que caçou no mato, um lebrão no forno, sei lá, um pato. Não forcem ao ponto de, não, sangue. Aí o Espírito Santo diz, não, isso não. Né? Nem relações sexuais fora do aquilo que Deus estabeleceu. Voltemos ao capítulo 16. Então, por que Paulo, tomando, versículo 3, tomando a Timóteo, o circuncidou? Se a gente não está sujeito às leis do Antigo Testamento. Embora não estejamos sujeitos às leis do Antigo Testamento, eu convido a que vejam o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 ao 23. O próprio apóstolo Paulo dizendo: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Não se refere a ganhar dinheiro, se refere a ganhar mais gente para o Evangelho. E fiz-me como judeu para os judeus. Mas se Paulo era judeu, mas lembre que ele mesmo disse, nós não estamos debaixo da lei. Por isso que mesmo sendo judeu, ele diz, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. E não tinha melhor do que Paulo, porque ele foi, seu mestre da lei foi Gamaliel, um figurão lá de Israel. Então, melhor mestre do que esse em questões da lei, Paulo aprendeu com ele, discípulo de Gamaliel. Para os que estão sem lei, versículo 21, aqui se refere aos gentios, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. E aí nos vem essa pergunta: que lei de Cristo é essa? Porque a lei do Antigo Testamento é a lei de Moisés. Nós sabemos bem isso, né? Lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, também chamada lei levítica, lei aarônica. Que lei é essa de Cristo? Perguntaram ao Senhor Jesus em certa ocasião: Senhor, qual é o mais importante? A turminha que estava aí, com certeza é o sábado, porque eram judeus. E aí o Senhor responde: o mais importante mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças. E o segundo é semelhante: amarás ao teu próximo, ao teu semelhante humano, como a ti mesmo.
E aí ficaram calados esses judeus, e quem perguntou disse: bem respondeste, Senhor, porque não existe mandamento mais importante do que isso: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. Pronto. E a lei de Cristo? Em particular, ele disse aos seus discípulos: novo mandamento vos dou. Muitas vezes nós nos deparamos com: mas em nenhum momento na Bíblia diz que Jesus é Deus. Mas quando o Senhor Jesus disse: novo mandamento vos dou, quem é Ele? Somente Deus pode dar mandamento. Nenhum homem pode estabelecer mandamentos. Então, quando Ele disse: novo mandamento vos dou, aí está dizendo: eu sou Deus, eu estou dizendo, obedeçam isso aqui. E qual é esse mandamento que nos deu? Que nós amemos dentro da igreja. Isso não é como de fora. Que nós amemos dentro da igreja como Ele nos amou. Então, a lei de Cristo, a qual se refere Paulo aqui em Coríntios 9, 21, estando debaixo da lei de Cristo, é esse: 3 mandamentos positivos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso inclui o inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá um prato de comida. Se tiver sede, um copo d'água. Ao inimigo. E o novo mandamento que o Senhor nos deu, que dentro da igreja nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Ao ponto de dar a sua vida por nós. Em nenhum momento esse mandamento pode ser aplicado para o inimigo. Tu darás a tua vida pelo teu inimigo. Não. Nós temos 3 mandamentos positivos. E se voltássemos às determinações do Concílio de Jerusalém, nós temos 3 negações: abstenham-se de idolatria, abstenham-se de sangue e abstenham-se de qualquer relação sexual que Deus não abençoa. A única relação sexual que Deus abençoa é dentro do casamento, homem e mulher. Percebem? A lei de Cristo, 6. 3 mandamentos positivos e 3 negações. Não. Continuando aí em Coríntios 9, 22, Paulo diz: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Voltemos a Atos 16. Paulo quis que Timóteo, fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E o rapaz não havia sido circuncidado de acordo com as tradições judaicas. Paulo estava se submetendo à lei judaica? Sim e não. Sim, porque aqui estava aplicando exatamente o que ele disse lá em Coríntios: fiz-me de tudo para com todos, para ganhar mais gente para o Evangelho. Não estava colocando aqui a circuncisão de Timóteo como se fosse um sine qua non para a salvação. Tá? Outra questão, versículo 13. E no dia de sábado, Paulo foi lá fora para uma área perto do rio,
onde as pessoas costumavam se juntar, né? Mas está aí, passou o sábado. Novamente, 1 Coríntios 9, 19 e 23. Paulo se está fazendo de tudo para quê? Para ganhar aqueles. Se Paulo tivesse ido para a China, ele teria se adaptado à cultura chinesa, teria aprendido chinês. Para quê? Para ganhar os chineses. É isso que está sendo ensinado aqui. Fiz-me de tudo para com todos. Como se eu estivesse debaixo da lei, ele disse. Né? E para os que não estão debaixo da lei, os gentios, como se eu não estivesse debaixo da lei. E aí ele explica, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Né? Então, essa foi uma estratégia missionária, né? Essa estratégia missionária de circuncidar a Timóteo. Para quê? Para que os judeus não tivessem de como o atacar, né? Para isso, tá? Não entrou em maneira alguma em conflito com as decisões de Atos capítulo 15, tá? Nos versículos 4 e 5, aqui se refere às decisões do Concílio de Jerusalém. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Percebe? Isso aqui é o capítulo 15. Paulo estava transmitindo, olha, foi determinado isto, isto, isto. As 3 abstenções. Percebem? E há uma palavra-chave aqui, no versículo 4. Os decretos. No grego, os dogmas. Tá? Isso é importante. Tá? Por quê? Porque um dogma é um ensinamento objetivo. Um dogma é um ensinamento objetivo. Aquilo que as igrejas históricas chamam de documentos confissionais. Tá? E que nós estamos rodeados por grupos religiosos que rejeitam esses dogmas. Não, na minha igreja nós não somos dogmáticos, como se não ser dogmático fosse um motivo de orgulho. É a mesma coisa dos chamados progressistas, que de progresso não tem nada, tá? Na política, na prática, né? Os progressistas. Não, eu não tenho problema nenhum. Ixi, homem com homem, mulher com mulher, homem, ser humano com bicho. Eu não discrimino ninguém. Já ouviu isso? Para essa pessoa parece que isso é um motivo de orgulho. Né? Em certa ocasião, na discussão que eu tive com uma professora, né? E ela estava defendendo que já chega dessa coisa retrógrada de homem com mulher, mulher com homem. Não, nós já estamos, né? No século 21, então pode ser tranquilamente, por que não? Mulher com mulher, homem com homem. E aí eu disse, olha, vamos parar essa discussão porque não está levando a nada. Então eu desejo seu menino, né? Que quando ele cresça, encontre também um cara assim de uns, sei lá, 12 metros. A mulher ficou uma fera. Que de onde que eu estava desejando isso para o menino dela? Percebem a incoerência? Se ela defende e ela acha isso tão elogiável,
nada melhor que desejar para o filho dela, para a família dela, não é? Então que seu menino encontre um cara, que cresça e encontre um cara e se junte homem com homem. Não, a mulher ficou uma fera, me xingou de tudo. Isso é incoerência. Se ela defende isso como uma coisa boa, tá, então eu desejo para você isso. Não, tu deseja para os demais, para mim não. Então não é uma coisa boa, percebe? Dentro do ambiente religioso, não, nós não somos dogmáticos. Nós não somos dogmáticos, então vocês não seguem a Bíblia, porque a Bíblia é dogma puro. A Bíblia é dogma após dogma. O que é dogma? É o ensinamento correto que está de acordo com o que Deus estabeleceu. Isso é um dogma. Agora, que os homens tenham feito dogmas, né? Dogma do purgatório. Não encontra de Gênesis, Apocalipse uma palavra que fale disso. Mas existe o dogma do purgatório. E em cima do dogma do purgatório fazem dinheiro, porque quem vai querer que seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, sua avó fiquem sofrendo no tal do purgatório? Então faça uma reunião religiosa, você paga para que esse seu parente, a alma desse parente, reduza o tempo no purgatório. Foi por isso que a reforma aconteceu, né, em 1517. Né? Precisavam colocar a cúpula, o topo, o teto, né, da capela lá em Roma. Não, capela, né? Mas é aquele palácio imenso. Precisavam colocar, já não tinha mais dinheiro de onde tirar. O que fizeram? Mandaram padres para viajar por toda a Europa. E para a Alemanha foi um chamado Tetzel, dizendo: no momento em que a moedinha cai no cofre, a alma sai do purgatório. E quem não quer que a alma do seu pai, seu tio, seu avô, sua avó que faleceu, saiam desse lugar de tormento? Então as pessoas pagavam. Lutero foi contra isso. Um dogma humano, não um dogma estabelecido por Deus. Tá? Aqui no versículo 4 nós vemos que eles se entregavam para serem observados os dogmas. Aqui está na tradução: os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém e pelo próprio Espírito Santo. Tá? Continuando aí em Atos 16, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Impedidos pelo Espírito Santo de quê? De pregar. E aí? Como explicamos isso? E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. De novo. E a grande pergunta é: e lá na Ásia, naquela região que eles queriam ir, não tinha gente? Não tinha gente precisando do Evangelho? Aí em Bitínia, intentavam ir para Bitínia, e lá em Bitínia, uma cidade, não tinha gente para ouvir o Evangelho. Por que o Espírito Santo o impediu? Percebe? O que a palavra nos diz? Ao Senhor pertence a salvação. Lembra? Aquela parábola dos lavradores. Um certo homem, dono de uma plantação, sai cedo de manhã, a primeira hora da manhã, e encontra uns. Querem trabalhar? Sim.
Tá bom, vou pagar tanto para vocês. Um denário, que era o salário de um dia. Ok? Saindo a terceira hora, isso equivale às 9 da manhã, encontra outros e também os manda trabalhar. E aí, por último, quando faltava 1 hora para terminar o dia, encontra uns, e vocês? Não, que ninguém nos contratou. Não, vamos lá trabalhar também. Esses últimos trabalharam 1 hora, lembram? Essa parábola dos obreiros. E aí, esse homem diz para o seu mordomo, seu servo, chama os últimos e paga. E aí, esses últimos que trabalharam 1 horinha, receberam um denário. Lembram essa passagem? E aí os primeiros que aguentaram os 12 horas, pensaram, nós vamos receber mais. E quando receberam um denário também, começaram a murmurar. Era o sindicato. E aí qual foi a reação? Vem cá. Eu cometi alguma injustiça? Acertei contigo em quanto? Num denário. E eu te paguei menos? Não. Então, eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser? Se eu quero pagar para ti isso e aquele outro que trabalhou 1 hora, aquele que trabalhou 3 horas, aquele que trabalhou 6 horas, e eu quero pagar para eles igual que a ti, o que isso tem a ver contigo? A que se refere essa parábola? Se refere exatamente a isto: ao Senhor pertence a salvação. Naquele momento, quando Paulo com Timóteo quiseram ir para a Ásia, o Senhor não permitiu, o Espírito Santo não permitiu. E quando quiseram ir para a Bitínia, o Espírito Santo também não permitiu. Por quê? Porque as missões dependem de Deus. Nem toda oportunidade que aparece na frente está dentro do que Deus quer. Deus não quer naquele momento. Tempo depois, aquelas regiões foram evangelizadas, mas não naquele momento. Naquele momento, acontece a visão que Paulo teve, versículo 9. Paulo teve de noite uma visão que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles queriam ir para o leste, para a Ásia, para a Bitínia, e tiveram que ir para o ocidente e para o norte. Como assim, pastor? Eles estavam numa região e tiveram que ir para o norte da Grécia. A Macedônia é uma região que fica no norte da Grécia. Tiveram que ir para lá. Enquanto eles estavam olhando para a Ásia, para o Oriente. E o Espírito Santo disse: não. Por quê? Porque ele já tinha um plano. Vocês vão ir para a Macedônia. Logo depois, versículo 10, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Uma visão. Sim, naquela época havia visões. Em Atos 9, 10, nós encontramos alguém com uma visão. Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Foi quando o Ananias nem sabia. Ele só tinha ouvido assim de que um tal de Saulo que perseguia os cristãos estava vindo aí para Damasco. Já havia acontecido toda aquela conversão. Paulo havia caído por terra,
caminho a Damasco e ele ficou cego, né? E aí tiveram que guiá-lo, cego mesmo, tiveram que guiá-lo, e aí ficou naquela casa e não comeu, nem bebeu, nem nada durante 3 dias. E nesse ínterim, Deus deu uma visão para o tal de Ananias. E Ananias respondeu: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Nessa visão, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Havia visões naquela época. Que época? A época apostólica. E hoje é necessário? Não. Se alguém quer saber alguma coisa, tem de Gênesis a Apocalipse. Até nesses aparelhinhos você pode ter. Não uma biblioteca de Bíblias na palma da sua mão. Mas as pessoas não querem ler, as pessoas não querem. Tem alguns que têm até a opção de áudio, você pode ouvir, mas nem isso. As pessoas vão atrás de quê? Olha lá o fulanão, o profetão vai aparecer lá. Lá vai a turma. É isso que está acontecendo hoje. E eles têm algum dogma? Não, são pessoas que não têm dogma nenhuma. Em outras palavras, não têm confissões nenhuma, não têm crença nenhuma, simplesmente vão atrás de um show que está acontecendo. Em nome de Jesus. Óbvio, tem que disfarçar a coisa, tem que disfarçar o show. É um show da fé. Esse é o mundo que estamos vivendo hoje. Aqui o próprio Senhor impede que eles vão para a Ásia, impede que eles vão para a Bitínia, porque Deus queria que eles fossem para a Macedônia a pregar. E navegando de Troade, foram percorrendo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. E lá em Filipos, no dia de sábado, versículo 13, saímos fora das portas da cidade, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E não tinha, ali em Filipos, não tinha uma sinagoga onde os judeus se reunissem? Aí onde entra a questão de precisamos saber, conhecer coisas. O Senhor Jesus reduziu ao número mínimo de quantos? 2. Lembram? Onde estiverem 2 ou 3 homens, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas como que o Senhor reduziu? Sim, porque o costume judaico eram 10. Tinha que ter 10 homens para se formar uma sinagoga. O Senhor reduziu para 2 ou 3. Não havia certamente em Filipos esse número. Tinha algum judeu por aí, mas não chegavam a 10. 10 casas. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Aqui nos encontramos com uma característica semelhante à que encontramos lá no capítulo
no capítulo 10 de Atos, um centurião chamado, lembra? Cornélio, que era temente a Deus, mas não sabia nada do Evangelho. Mas era temente a Deus, e por ser temente a Deus, Deus mandou um anjo, né? E esse anjo veio com uma mensagem específica: Cornélio, manda teus homens a que chamem um homem chamado Pedro. E enquanto isso, Pedro estava com uma visão que se repetiu 3 vezes, lembra? Um lenço descia do céu cheio de tudo que era bicho, roedores, répteis, aves de todo tipo. Pedro, levanta-te, mata e come. Não, Senhor, nunca, jamais comi coisa imunda. Lembra, né? E aí, a voz dizendo: não faça assim imundo aquilo que Deus purificou. E aí, a visão se repete 3 vezes, e Pedro fica pensando o que significa isso, e nisso que ele está pensando, meditando o significado da visão que teve, os homens bateram na porta lá embaixo e perguntaram pelo tal de Pedro, porque eles eram enviados do centurião Cornélio. E aqui nós encontramos em Atos 16 uma mulher vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Ela já era cristã? Não, ela não conhecia o Evangelho. O que acontece com essa mulher? O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. Não é o homem que decide, não é o homem que levanta a mão, nada. Por quê? Porque todo ser humano está morto em delitos e pecados. E se Deus não agir, ele vai continuar morto em delitos e pecados. Aquela passagem de Jonas que eu mencionei: ao Senhor pertence a salvação, e Ele a dá a quem Ele quiser. Não depende daquele que quer, nem daquele que corre, daquele que se esforça, mas de Deus que tem misericórdia. E Deus deu isto para Lídia. Versículo 15: e depois que foi batizada, ela e a sua casa. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isto. Isto nos faz lembrar de Hebreus capítulo 13, onde o apóstolo nos diz que nós devemos praticar a hospitalidade, porque muitos, praticando a hospitalidade, hospedaram quê? Hospedaram anjos. Significa que muitas vezes anjos de Deus enviados para a salvação daqueles que hão de herdar a salvação. Não é que todo ser humano tem um anjo da guarda. Não. Só tem aqueles que hão de herdar a salvação. E esse anjo impede que se faça barbaridades. Nós poderíamos citar o nome de um irmão aqui no nosso meio, né? Em várias ocasiões ele deu um baita trabalho para o seu anjo, para ele não fazer coisas. Muitas vezes pessoas hospedaram nas suas casas e eles nem sabiam que era um anjo. É o que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2. A prática da hospitalidade cristã
Lídia insistiu com Paulo, Timóteo, não, fiquem aqui na minha casa, fiquem aqui na minha casa. O que podemos tirar de todos esses versículos que nós temos lido aqui? A soberania de Deus na missão. A missão é cristocêntrica. O Espírito Santo determina para lá, não, é para cá que você tem que ir. A salvação é pela graça. A fidelidade à doutrina, ao dogma. E o dogma é baseado na palavra de Deus. O dogma não é baseado numa coisa que os seres humanos inventaram. O dogma é o que Deus estabeleceu. Fidelidade à doutrina. E seguindo essa fidelidade à doutrina, acontece algo na igreja. A ordem, a ordem dentro da igreja. O crescimento espiritual acontece no ambiente doutrinário. Percebeu isso? O crescimento espiritual acontece no ambiente doutrinário. Não acontece num ambiente onde as pessoas se lavam, se banham de tanto chorar, se emocionam. Fica que nem a canção do Roberto Carlos, o importante é que emoções eu senti. Aí não acontece crescimento nenhum. Aí acontece um show. Aí acontece o show, mas crescimento não, porque o crescimento espiritual somente acontece num ambiente doutrinário basado na palavra. Por quê? Porque a fé tem uma base objetiva. Fé no que está escrito aqui. Fé não é a crença que a pessoa meteu na sua cachola. Isso aí é subjetivismo. A fé cristã é completamente dogmática. A fé cristã é completamente objetiva. A fé cristã é, como diz lá em Romanos 12:1, um culto racional. Não tem em absoluto nada a ver com emoções nem sentimentos, com emocionalismo nem sentimentalismo. A fé cristã é totalmente racional, baseada na palavra, só na Escritura. Queira o Senhor Deus nos dar maior compreensão destas coisas, porque através dessas coisas nós teremos o nosso crescimento espiritual, nossa alimentação para a alma na palavra de Deus. Que isso Deus conceda a cada um de nós. Amém. Amém. E em mim, ó Deus, o puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo.